sem essa união entre pessoas do mesmo sexo, todos os direitos decorrentes de uma união formada por pessoas de sexo distintos. Isso significa dizer que a união homoafetiva, a união homossexual, a partir de agora, ela tem todos os direitos que uma união heterossexual teria, dentre os quais está a adoção. Mas não precisou esperar essa decisão do Supremo para a gente já ter essa novidade da adoção formada, da adoção por um casal homossexual. Já existiam decisões anteriores. Uma decisão que ficou clássica foi no estado de São Paulo, por um casal de homens da cidade de Catanduva, e eles tinham adotado uma criança, e a certidão de nascimento saiu lá, são pais. Ao invés da tradicional certidão de nascimento, é pai, é mãe, nesse caso, se escolheu o gênero, são pais. E acabou-se o problema. Depois nós tivemos uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, autorizando a adoção por um casal de mulheres, duas mulheres adotando uma criança, e saiu lá, são pais ou são mães, porque a gente pode usar o gênero, ou pode colocar lá, são mães. O fato é o seguinte, muita gente se insurge em razão do preconceito, em razão da discriminação, mas tem um argumento que é inafastável. A adoção tem por objeto primeiro a primazia do interesse do menor. E nós vamos proteger o menor se a gente deixar esse menor dentro de um lar em que ele seja amado, em que ele seja bem educado, que ele tenha afeto, afinidade, etc. e tal. Aqueles arautos da discriminação que são contrários à adoção entre pessoas do mesmo sexo, eles alegam o seguinte, que essa adoção vai desvirtuar a família e que aquela criança vai ser homossexual. Como se isso fosse algum problema e como se isso fosse alguma verdade. Isso quer dizer que todo homossexual é filho de um casal homossexual? Não, os homossexuais são filhos de um casal heterossexual. Então isso não é uma verdade absoluta. Além do que, o que acontecia na maior parte das vezes quando se negava essa possibilidade? Se negava a possibilidade do casal homossexual adotar. Então apenas um deles adotava. E isso vinha em detrimento da criança, do adolescente. Por quê? Porque na hipótese dos dois brigarem, a criança só poderia pedir alimentos de um. Na hipótese dos dois morrerem, a criança só teria herança de um deles. Ao passo que a partir de agora, se aceitando a adoção pelo casal, se está privilegiando o interesse da criança e do adolescente. Porque se o casal homossexual briga, a criança pode pedir alimentos de ambos, a criança vai ter direito, a criança ou o adolescente vai ter direito à herança de ambos, vai ter direitos previdenciários sobre a previdência, a pensão previdenciária de ambos. Ou seja, permitir que o casal adote conjuntamente vai privilegiar e vai tutelar de forma mais ampla o interesse da criança ou adolescente. E hoje é fato que se admite essa adoção pelo casal homossexual, seja pela decisão do STF, seja por já decisões do STJ ou dos tribunais estaduais. Vamos terminando aqui o nosso segundo bloco. Daqui a pouco a gente volta com o nosso terceiro e último bloco, que é o X da questão, em que eu responderei a duas questões que costumam cair em concursos e em provas desse Brasil. Fica com a gente, daqui a pouco a gente volta. Até já, gente! Vamos agora ao nosso terceiro e último bloco desse programa Prova Final, o bloco X da questão, em que nós respondemos a duas questões que caíram em concursos ou em provas do nosso país. Lembrando a vocês que sempre que quiserem, mandem perguntas para o nosso e-mail, provafinal@aesapar.com. Vamos agora às questões. Essa primeira questão caiu, vocês vão ver aí, na prova da Ordem dos Advogados do Brasil. E ela pede a alternativa incorreta. Então tá lá, assinale a alternativa incorreta. Alternativa A. A adoção é medida excepcional e irrevogável, a qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa. Essa alternativa, gente, ela está correta. Porque a ideia, como eu falei para vocês em todo esse nosso programa, é sempre preservar o superior interesse da criança e do adolescente.
E se entende com razão que esse interesse da criança e do adolescente está sendo preservado, se a gente conseguir manter o máximo possível a criança e o adolescente com a sua família natural. Lembrando que a família natural, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é aquela formada pelos pais e os seus descendentes. Então é a família do pai com o filho, da mãe com o filho, dos avós com os netos, a família em linha reta. Mas o ECA, através da Lei 12.010/09, ele ampliou, ele estendeu esse conceito para, no parágrafo único do artigo 25, criar ou estabelecer regras acerca da chamada família extensa ampliada. É uma extensão, é uma ampliação da família natural, que é aquela formada pelos parentes em linha reta, pelos pais, filhos, avós e netos. Qual que é a extensão ou ampliação? A família extensa ou ampliada é aquela família formada pela criança, pelo adolescente e por parentes próximos que convivam com essa criança ou adolescente e que com elas tenham um vínculo de afinidade e de afetividade. Então está correto. Essa inserção da criança ou adolescente na família substituta é medida excepcional, tá? Então está correta essa A, não é essa que a gente tem que assinalar, porque a gente está buscando a incorreta. A B diz o seguinte: é vedada a adoção por procuração. Tá certo, gente? Não dá para se adotar por procuração. O processo é essencial para a adoção e nesse processo deve-se verificar a real intenção do adotante, se o vínculo que ele vai estabelecer com o adotando é um vínculo que deve ser preservado, se é o vínculo desejado pelo nosso ordenamento, por isso o chamado estágio de convivência, para ver se eles se dão bem, se tem essa relação, se vai criar um afeto ou não. A participação do Ministério Público vai ser também obrigatória para preservar o interesse da criança e adolescente. Por força disso tudo, não dá simplesmente para você passar uma procuração e falar, adota aí para mim. Não dá para fazer isso. Então não é possível a adoção por procuração. É o que está dito aí na alternativa B. É vedada a adoção por procuração. Então a alternativa B está também correta. Eles querem saber da incorreta? Então vamos buscar a incorreta. Não achamos ainda. A e B estão corretas. A alternativa C. O adotante deve contar com no máximo 18 anos a data do pedido. O adotante deve contar, o adotando deve contar com no máximo 18 anos a data do pedido. Se for a adoção de criança e adolescente, também está correta, né? É possível a adoção do maior de idade, do maior de 18? É possível, mas aí ela só vai ser regida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente no que couber. Aqui, nesse caso, ela vai ser regida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, nós estamos tratando de criança de 0 a 12, ou de adolescente de 12 a 18. Então, o adotando, nesse caso, tem que ter 18 anos no máximo, senão ele vai deixar de ser adolescente, vai ser um adulto, vai entrar na idade adulta. Então, restou para a gente a D. Provavelmente, a D vai estar incorreta. Podem adotar os maiores de 21 anos, independentemente do estado civil. Está errado. Como eu falei para vocês nesse nosso programa, o maior de 21 anos, ele podia adotar quando a regra que estava no Estatuto da Criança e Adolescente, ela estava condicionada à maioridade que estava prevista no Código 16, 21 anos. Com o advento do Código Civil 2002, a maioridade caiu de 21 para 18. Então começou-se a se entender que era possível a adoção a partir dos 18 anos. O adotante poderia ter 18 anos. E agora, com a Lei 12.010/09, isso está positivado. A redação do ECA foi alterada para permitir que se adote a partir dos 18 anos e não dos 21 anos. O adotante pode ter 18 anos, no mínimo 18 anos. Então a alternativa incorreta é essa alternativa D. Vamos para a próxima, gente. A próxima questão que a gente vai tratar aqui também caiu numa prova da Ordem dos Advogados do Brasil e também busca a alternativa incorreta. A alternativa A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais. Está perfeita essa alternativa, gente, ela está correta. A partir do momento em que se verifica a adoção com trânsito em julgado da sentença que a decretou, nesse caso vai se estabelecer um vínculo de parentesco
entre o adotante e o adotado. Mas, diferente do Código Civil